E aí galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aqui com alguns exercícios referentes ao conteúdo que nós vimos no último encontro aqui. Quem não acompanhou o último encontro, volta aí um vídeo e aí assiste a aula e depois acompanha aqui os exercícios para fazer a fixação do conteúdo. Aproveito e digo o seguinte, acompanhe até o final. Uma dessas 4 questões que nós iremos resolver hoje pode estar na sua prova. Então vamos lá, eu estou trazendo aqui para vocês uma série de 4 questões e nessas questões nós iremos abordar toda essa aplicação aí de forças por componentes. E a quarta questão é uma questão muito interessante, uma questão muito boa para a prova, tá? Nesse exercício aqui, nós temos uma questão onde não foi dada os ângulos. Antes de mais nada, vamos ler aqui. Determine as componentes x e y de cada uma das forças indicadas. Então ele quer quais são as componentes de cada uma dessas forças aqui, tanto a de 800 newtons, quanto a de 408, quanto a de 424, e ele quer a resultante de sua direção. Temos que nos atentar que as dimensões estão em milímetros, né? E a questão não nos foi dado o ângulo, porém foi dado as coordenadas. Então através disso a gente consegue encontrar aqui a hipotenusa desses triângulos. E com isso nós conseguimos jogar direto seno ou cosseno sem ter que encontrar propriamente o ângulo. Vai facilitar muito nossa conta. Vamos encontrar aqui rapidinho. Vamos considerar aqui ponto A, só para a gente encontrar a coordenada. Ponto B e ponto C. Então considerando ali o triângulo onde a força de 800 N está inserido, aqui nós temos um triângulo retângulo, não é mesmo? Se aqui eu tenho 800 milímetros, transformando eu vou ter 8 metros e vou ter 6 metros. Se eu tenho um triângulo aqui com um cateto 8, outro cateto 6, nós sabemos pela regra do Teorema de Pitágoras que o outro cateto vai ser, que a hipotenusa vai ser de 10 metros. Então, só para a gente deixar observado aqui, nós temos aqui 10 metros. Nesse outro aqui nós temos um outro triângulo. Eu posso usar este triângulo, como também eu posso usar o outro. Esse outro aqui, para complementar o retângulo. É indiferente. Então aqui eu vou ter 5,6, já transformando para metros. E aqui eu vou ter 9. Com isso, eu consigo afirmar para vocês que aqui nós vamos ter uma medida de 10,6. E para finalizar, nós temos aqui esse outro triângulo, onde nós vamos ter um lado sendo 9, o outro lado ali é 4,8, né, conforme está aqui escrito, e minha hipotenusa vai ser 10,2. A partir daí a gente consegue fazer a decomposição de cada uma dessas 3 forças, fazer o somatório das componentes x e das componentes y e encontrar a força resultante. A partir dessa força resultante, a gente vai encontrar o arco tangente do ângulo e descobrir qual que é a direção e sentido dessa força resultante. Vamos lá. Então vamos iniciar aqui pela força de 800 newtons. Quem vai ser minha componente Fx e quem vai ser minha componente Fy? Sabemos que aqui nós temos, aqui nós teremos nossa componente Fy e aqui nós teremos nossa componente Fx. Sabemos também que ambas serão positivas, não é isso? Conforme o nosso eixo discriminado aqui na questão. Então eu posso afirmar o quê? Que Fx vai ser o meu seno ou o meu cosseno? Vamos calcular aqui um mais simples. Seno desse ângulo alfa é igual a Fy sobre F. Então eu consigo aqui afirmar que o meu seno vai ser o Fy, a componente horizontal, a componente vertical. E meu Fy, então, sendo seno, é F vezes o seno de alfa. Porém, o seno de alfa eu também tenho F. O meu F aqui é de 800 N e o meu seno de alfa, quem que é?
6, porque eu estou transformando ali para metros, sobre 10. Eu não preciso encontrar o ângulo para depois encontrar o seno, eu já saio direto. Por tabela, eu sei que aqui é f vezes o cosseno de alfa, que é igual a 800 vezes, quem é o cosseno de alfa? Cateto adjacente sobre hipotenusa, né? Quanto é que vai dar aqui essa continha? Eu simplificando aqui, 8 vezes 8, 64, com 0, 640 newtons na direção I. E aqui 8 vezes 6, 48, com mais um 0, 480 newtons na direção J. Podemos fazer isso para as demais forças. Como é que vai ficar aqui com a força de 424 newtons? Quem vai ser minha componente X e quem será minha componente Y? O que é que nós podemos observar? Que aqui, com relação a esse ângulo, o seno vai me oferecer quem? A componente Y. E o cosseno vai me oferecer a componente fx, né? Um detalhe, fx vai ser negativo, bem como fy. Consegue enxergar isso, né? O meu eixo positivo está nesse sentido de x e o meu eixo de y nesse sentido positivo. Então, vamos lá. Como o fx vai ser o cosseno, quanto que é a força? Fazendo direto aqui, 424. E quem que é o cosseno? Quem que é o cateto oposto? Nós temos ali a unidade 5,6, já transformando para metros. E a hipotenusa é 10,6, conforme nós encontramos anteriormente. Então aqui vai nos restar para fy o seno, que vai ser 424. E quem que é o seno? Cateto oposto, que é 9 sobre 10,6. Efetuando as continhas aqui, nós temos que fx é menos 224 newtons e fy menos 360 newtons. Vamos então agora fazer aqui para a força de 408 newtons. Nós podemos observar aqui fx e fy. Fx vai ser positivo ou negativo? Positivo, né? E fy, como a força está direcionada aqui no sentido contrário ao eixo positivo, vai ser no sentido negativo, não é isso? Então fx, mais uma vez, considerando esse ângulo aqui, o meu seno vai me dar coordenada, a componente retangular com relação a y, e o cosseno vai me dar com relação a x. Quanto que é a força? A força é 408. Quem que é o cosseno? Quem que é o cateto adjacente? 4,8. E quem que é a hipotenusa? 10,2, não é isso? Eu apagar aqui e fazer um pouquinho mais para baixo. E o meu fy vai ser menos 408 vezes, quem que é o cateto oposto ali, pessoal? A gente tem, né? 9, tá aqui, ó. Essa medida aqui também é de 900 sobre 10,2. Nós vamos ter aqui então como solução que fx 192 newtons, sentido I, e fy menos 360 newtons com relação a J. E agora, como é que a gente encontra a nossa resultante? Nós já vimos lá anteriormente, né? Eu vou fazer a resultante aqui nesse quadrado para poder não apagar todo o slide aqui, né? Então nós vamos ter que a componente x da força resultante vai ser quem? 640 menos 224 mais 192. Isso vai me dar a componente x da força resultante de 608 newtons. E a componente y da força resultante, quem vai ser? Vai ser ali 480 menos,
360 menos 360. Então eu vou ter uma componente y da força resultante de menos 240 newtons. Então nós temos aqui que a força resultante é 608 newtons e menos 240 newton-joules. Então aqui nós já encontramos qual que é a força resultante, nós precisamos encontrar aqui qual é a direção e sentido. O que é que nós conseguimos entender aqui? Que x é positivo e y é negativo, né? Logo nossa força resultante vai estar onde aqui? Vai estar nesse sentido, não é isso? E aqui eu vou ter um ângulo alfa. Vamos então encontrar esse ângulo alfa. Eu tenho que aqui vai ser minha componente y e aqui minha componente x. Então eu tenho que os dois catetos e não tenho a hipotenusa. Preciso encontrar a hipotenusa? Não, né? Porque eu posso encontrar direto a tangente de alfa, que vai ser quanto? Fy sobre fx. Quem que é Fy? Menos 240. Eu preciso usar o menos aqui? Nesse caso não, porque nós já fizemos o estudo da direção dessa força, né? Então eu tenho então que alfa é igual a tangente a menos 1 de 240 sobre 608, e isso vai me dar um ângulo de 21,54 graus. Então é isso, pessoal. Conseguimos então identificar aqui, substituindo as três forças ditas na questão por uma única força resultante, ela vai estar aqui, né? Nesse sentido. Vamos então agora fazer a segunda questão. Na verdade a gente não vai para a outra questão agora, vamos encontrar aqui o módulo, né? Porque aqui eu só encontrei a força resultante com suas componentes retangulares. Quanto é que vai dar esse módulo aqui? Elevando 608 ao quadrado mais 240 ao quadrado e tirando a raiz, nós vamos ter que a força resultante possui uma intensidade de 653,65 newtons. E assim a gente conclui realmente a nossa questão. Nessa segunda questão, vamos ver o que é que a questão nos pede. Ele quer as componentes x e y de cada uma das forças indicadas. Nós percebemos que temos três forças, né? 150, 120 e 80. E ele quer a componente de cada uma delas, que é a resultante e a direção. O que é que muda desse exercício para o exercício anterior? É que nesse exercício ele deu o ângulo, então assim, a resolução vai sair direto. No anterior nós precisamos calcular as hipotenusas para poder encontrarmos os senos e cossenos ali, não é isso? Então vamos lá praticar, vamos ver aqui como é que fica essa questão. Vamos iniciar aqui então pela força de 80 newtons, tá? Quais são as componentes da força de 80 newtons? Eu sei que aqui eu vou ter uma componente y e vou ter uma componente x, é isso? Então a componente x ela é positiva ou negativa e a y positiva também, né? Então nós sabemos aqui que o cosseno vai me dar o fx e o seno vai me dar o fy, né? Isso daí a gente já consegue enxergar só batendo o olho na questão, né? E aqui 80 vezes o seno de 40, que aqui vai nos dar 61,3 newtons e 51,4 newtons. Vamos então agora vermos quanto a força de 120 newtons. Qual ângulo que eu vou utilizar? Vou utilizar 30? Não, né? Eu tenho que utilizar sempre com relação ao eixo. Eu posso utilizar o ângulo de 70 ou posso fazer aqui com o ângulo de 20, né? Para completar os 90 faltam 20. Eu vou preferir fazer com o ângulo de 70 com relação ao eixo x. Vamos lá. Então, aqui nós temos que o fx e o fy ambos serão positivos, tão quanto a força de 80 newtons.
E o que vai mudar aqui é o cosseno e o seno, né? Ao invés de ser cosseno de 40 com relação a 80, vai ser um cosseno de 70 graus. E aqui eu vou ter um seno de 70 graus, que vai nos dar aqui, respectivamente, 41 newtons e 112,8 newtons. Vamos então fazer o estudo aqui dessa força de 150 newtons. Vamos ver aqui então como é que fica o Fx e o Fy. Eu utilizando o ângulo de 35 graus da questão, eu percebo que aqui vai ser o meu Fy e aqui o meu Fx, né? Então com isso eu consigo dizer que meu Fx é negativo, porque ele está no sentido contrário ao eixo positivo de x. E o meu Fy vai continuar sendo positivo, né? Então o meu Fx, quem que vai ser? Vai ser o seno ou cosseno? Eu consigo enxergar que vai ser o cosseno, né? Nesse caso. Cosseno de 35. E aqui vai 150 vezes o seno de 35 graus aqui. E quanto é que nos dá aqui em valores? Menos 122,9 newtons e 86 newtons. Pessoal, eu queria alertar vocês o seguinte, que o Fx sempre vai ser cosseno? Não, a gente vai depender do ângulo que a gente estiver estudando. Fiquem atentos a essa questão, tá? Então, nós encontramos aqui a componente de cada uma. Precisamos encontrar agora a força resultante e a direção e sentido dessa força resultante. Como é que a gente faz isso? Somatório das componentes em x e somatório das componentes em y para encontrar a resultante, conforme já vimos anteriormente. Então, a força resultante em x vai ser 61,3 mais 41 menos 122,9, que vai nos dar aqui menos 20,6 newtons. Já a força resultante com relação a y vai ser 51,4 mais 112,8 mais 86, que isso daqui vai nos dar 250,2 newtons. Vocês podem também fazer uma tabelinha, pessoal, fica a critério de vocês, e lá no livro do Bier a gente encontra como é que faz essa tabelinha, tá? Para não esquecermos, nós podemos escrever a força resultante como sendo menos 20,6 newtons e mais 250,2 newtons J. Qual seria o módulo aqui dessa força resultante? Podemos aplicar o teorema de Pitágoras, né? E encontrar aqui o quadrado mais o quadrado e tirar a raiz, que vai nos dar 251,04 newtons. E para encontrar a direção, como é que eu faço? Da questão anterior, vamos aqui então fazer um plano cartesiano, só para exemplificar, ficar melhor e enxergarmos. Eu vou ter uma componente x negativo, então eu sei que vai estar para lá, e vou ter uma componente y positivo, então realmente vai estar para cá. A x me diz que vai estar para cá ou para cá, e o y vai me dizer que está para cá ou para cá. Então, fazendo essa união, eu sei que minha força resultante vai estar aplicada aqui, né? Isso quer dizer o quê? Eu tenho aqui esse Fx e aqui nós temos um Fy. Se aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e aqui eu tenho um alfa, eu tenho que o tangente de alfa, quem que é? Fx sobre Fy. Então quem é que vai ser alfa? Tangente a menos 1, né? Fazendo aqui, utilizando as propriedades. Quem que é Fx? Fx nós temos aqui na questão, que é 20,6. E quem que é Fy? 250,2. Fazendo as continhas aí na sua calculadora científica, nós temos que o nosso ângulo é de... Então nós temos um ângulo aqui de 4,7 graus. Lembrando que aqui é com relação ao eixo Y. Se eu quisesse encontrá-lo com relação ao eixo X, como eu já encontrei com relação ao eixo Y, para 90
falta aqui 85,3, não é isso? Ou poderia encontrar com a tangente a menos 1 de fy sobre fx, tá? Então é isso, vamos aqui então fazermos mais uma questão. E o exercício 3, o que é que ele nos diz? Nós temos aqui uma estrutura e ele diz o seguinte, que o elemento BD, aqui está o elemento, aqui está o ponto B e aqui está o ponto D. Então esse elemento BD exerce sobre o elemento ABC uma força P dirigida ao longo da linha BD. Então ele já nos diz aqui no enunciado que aqui tem uma força P. Sabendo que P deve ter uma componente horizontal de 1330 newtons. Opa, P está aqui, então eu sei que P tem uma componente vertical, né? E P tem uma componente horizontal. E ele nos diz já na questão que essa componente horizontal é 1330 newtons. Determine, ele pede na letra A intensidade da força P e na letra B a componente vertical. Então ficou fácil, né, pessoal? O segredo dessa questão aqui foi fazer a interpretação, saber o que é uma componente horizontal, o que é uma componente vertical e montar esse triângulozinho aqui. Então vamos lá. Então eu fiz a transcrição aqui do triângulo, nós vamos ter o que aqui? Quanto que é o seno de 35? Vai ser o cateto oposto. Quem que é o cateto oposto? 1330 newtons. E quem que é a hipotenusa? Aqui nós temos o ângulo reto, 90 graus, né? É P. Então, com apenas relações trigonométricas, nós conseguimos encontrar aqui que P é igual a 2318,78 newtons. Então, metade da questão já foi. Se fosse numa prova valendo 2,5 a prova, 1,25 você já teria alcançado, né? E ele também pede na letra B a componente vertical, seria o nosso PV. Se eu fizer aqui o cosseno de 35, então aqui seria a nossa letra A, né? Só para o cosseno de 35, quem que é o cosseno de 35? Cateto adjacente. Quem que é cateto adjacente? A componente vertical. E quem que é a hipotenusa? P. P nós já temos, né? Que é 2318,78. Nós encontramos na primeira questão, na letra A. Então aqui eu consigo dizer que a componente vertical é igual a 1899,43 newtons. Viu que a questão é simples? Bastou apenas a interpretação? Vamos lá fazer a nossa quarta questão de hoje. E essa quarta questão é uma questão bem interessante. É uma excelente questão para colocar na prova. Vamos lá. Determine. Ele pede na letra A. A tensão de tração necessária no cabo AC. Opa, eu já sei que ele quer alguma coisa aqui, né? A tração no cabo AC, sabendo que é resultante das três forças exercidas no ponto C da haste BC seja ao longo da linha BC. Então o que ele quer dizer é que a resultante vai estar aqui, né? Ou aqui ou aqui. Eu suponho que ele esteja nesse sentido. Eu vou desconsiderar essa opção aqui, tá? E na letra B ele quer a intensidade da resultante. Então, e aí, como é que a gente faz essa questão? Ele nos dá aqui para encontrar a tração no cabo AC, me diz que a resultante das três forças exercidas aqui nesse ponto C está sobre o eixo BC, e ele quer também a intensidade dessa resultante. Qual vai ser o pulo do gato aqui nessa questão? O pulo do gato aqui nessa questão vai ser o quê? Vai ser colocarmos o eixo X de forma oblíqua ao longo do eixo BC. Ou seja, eu irei posicionar o meu eixo X nesse sentido e posicionarei o meu eixo Y nesse sentido. Por que isso? Veremos daqui a pouco e você vai conseguir entender melhor. Eu vou montar aqui agora então como fica no plano XY todas essas forças.
Então aqui está o meu plano XY, né? Conforme a gente estava conversando. Eu tenho que esse ângulo aqui, por questão de semelhança de triângulo e tudo mais, vai ser 35, né? Esse ângulo aqui vai se deslocar para aqui. Como o meu eixo vai estar passando aqui, meu eixo Y, eu tenho esse outro ângulo aqui, quanto que é? Para eu constituir meu triângulo retângulo, se eu tenho 35 com 65, vai dar 100. Então esse ângulo aqui é 80. Para eu constituir aqui meu ângulo reto, né? Eu tenho aqui um ângulo reto, faltam 10 graus. Então eu consigo dizer o seguinte, que o meu TAC aqui está posicionado aqui a um ângulo de 10 graus, não é isso? Além disso, o que é que eu consigo dizer mais? Que minha força de 50 newtons vai... A minha força de 50 newtons vai possuir um ângulo de 35 com relação ao ângulo X, não é isso? E vai possuir um ângulo de 25 com relação à força aqui de 75 newtons. E só para complementar o ângulo de 90 graus que temos que ter entre o eixo X e Y, 35 com 25 vai dar 60, esse ângulo aqui vai ser de 30 graus. E com isso ficou fácil, né? Como é que a gente faz aqui agora? E além delas nós temos a resultante em X que vai estar sobre o eixo X, né? Conforme a questão nos diz. Então vamos lá fazer o somatório das componentes X de cada uma dessas forças para encontrar a força resultante X. Não foi isso que nós aprendemos? Se eu pegar aqui o TAC, eu tenho que a minha componente X vai ser positiva e ela vai ser o seno ou o cosseno do ângulo de 10 graus. Ela vai ser o seno, não é isso? Pois está aqui na frente. Como a resultante a força resultante com relação ao eixo X é o somatório das componentes das forças em relação a X, nós podemos colocar esse igual aqui, né? Então aqui nós temos que TAC vezes o seno de 10. Qual é a componente X com relação à força de 50 newtons? Opa, esqueci do newtons aqui. Se eu tenho aqui o seno de 35, eu vou encontrar com relação a Y. Então vai ser 50 vezes o cosseno de 35 mais a força de 75 newtons. Aí eu posso fazer aqui com relação ao ângulo de 60 ou com relação ao ângulo de 30. Eu vou preferir fazer com relação ao ângulo de 30, porque o seno vai me dar direto aqui, né? Então aqui eu tenho que 75 vezes o seno de 30 graus. Podemos perceber que todas são positivas, não é isso? Daqui eu concluo que a resultante em X é igual a TAC vezes o seno de 10, mas se eu fizer aqui esse produto 50 vezes cosseno de 35 mais 75 vezes 130, isso daqui vai nos dar 78,46. Encontrei uma proposição, né? E aí, óbvio que a gente vai precisar encontrar a força resultante, a componente da força resultante com relação a Y. E quanto é que vai ser? Vamos lá. Vamos avaliar aqui primeiramente a atração no cabo AC. Como a componente Y está nesse sentido, ela vai ser negativa, né? Então vai ser menos TAC. Se na componente X for o seno, aqui vai ser o cosseno de 10. Força de 50 newtons e 75 newtons, podemos perceber que ambas serão positivas, né? Porque vai estar no sentido positivo do eixo Y. Então, 50 vezes o seno de 35 mais 75 vezes o cosseno de 30. A resultante de Y
componente da força resultante com relação a y será 93,63, fazendo a continha aqui do 50 vezes 135 mais 75 vezes cosseno de 30 vai me dar 93,63 menos TAC cosseno de 10. Opa! Cosseno de 10. Aqui agora eu não preciso mais dessas informações. O que é que eu preciso saber agora? Eu preciso apenas interpretar o enunciado da questão. Se a força resultante vai estar sobre o eixo X, que foi o que nós estabelecemos lá no início, que foi o segredo da questão, né? Foi posicionar o plano XY, fazendo com que minha componente Y se tornasse negativa. E aqui nós podemos perceber isso agora. Quando nós aplicarmos que RY vai ser igual a zero, a gente vai conseguir encontrar a tração no cabo AC, né? Se nós tivéssemos definido o plano XY de uma outra forma, nós entraríamos num sistema com duas equações, não é isso? Então vamos montar aqui, considerando que a força Y, a força resultante em relação a Y é igual a zero, o que é que nós vamos ter? Que 93,63 menos TAC vezes cosseno de 10 é igual a zero. Eu consigo dizer que a tração no cabo AC é igual a 95,7 newtons. Então, a primeira parte da questão já foi. A segunda parte da questão nos pedia qual que era a força resultante, né? E para concluir então a questão, basta aplicar esse resultado nessa equação 2 aqui que nós temos, né? Então, o meu Rx vai ser igual a 95,7 multiplicado pelo seno de 10 mais 78,46. Então, a minha força resultante, que vai ser igual a minha resultante em relação a x, é igual a 94,97 newtons. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, eu peço que se inscreva e ajude esse professor que está iniciando nesse mundo. E vamos estudar. Temos como referência para esse curso a bibliografia do Johnson, do Bryant Johnson. Cadê o livro? Está aqui. Vou mostrar a vocês. Livro de estática, muito bom. E temos também o livro do Ribellet. Eu pego aqui para mostrar a vocês. Ribellet, né? Alguns pronunciam de uma forma, outros de outra. Vamos pegar as questões, vamos estudar, vamos divulgar esse vídeo aí para os colegas de vocês. E conte comigo. Deixe aí seu comentário, deixe aí seu like, caso tenha gostado.